O item 4, os infortúnios ocultos, que nos diz assim: nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e surgem generosos movimentos para reparar os desastres. Porém, ao lado desses desastres gerais, existem milhares de desastres particulares bebidos, como o de pessoas em seus leitos de dor sem se queixarem. São esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que venham procurar ajuda. Quem é essa mulher de ar distinto com um traje simples, ainda que bem cuidado, seguida de uma jovem também vestida modestamente? Ela entra em uma casa de aparência miserável, onde sem dúvida é conhecida, porque a porta é saudada com respeito. Para onde vai? Sobe até a água furtada. Lá mora uma mãe de família, cercada de seus filhos pequenos. A sua alegria aparece em suas faces emagrecidas. É que ela vem acalmar todas as suas dores. Traz o necessário, suavizado por doces e consoladoras palavras, que fazem com que sua ajuda seja aceita sem causar vergonha, porque esses infortunados não são mendigos de profissão. O pai está no hospital e durante esse tempo a mãe não pôde suprir as necessidades. Graças à distinta mulher, essas crianças pobres não sofrerão nem o frio nem a fome. Irão à escola bem agasalhadas, e o seio da mãe não irá secar para os filhos mais pequenos. Se entre elas uma ficar doente, nenhum cuidado material que seja preciso prestar-lhe irá impugná-la. Dali ela seguirá para o hospital para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo quanto à situação de sua família. Na esquina uma carruagem a espera, verdadeiro armazém de tudo o que leva para os seus protegidos que sucessivamente visita. Não lhes pergunta nem a sua crença nem a sua opinião, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada a sua visita, aquela família pensa: comecei bem o meu dia. Então a gente para por aqui para dar. É muito longo o item, né? Mas a gente já leu aqui o importante. E é bem interessante isso que ele fala aqui no início a respeito. Quando acontece grandes calamidades, todos nós, né, nos mobilizamos para ajudar. Mas depois que passa aquele período, você vê, ninguém fala mais nada, ninguém sabe o que aconteceu. E é interessante o que ele vem falando aqui, justamente desses desastres ocultos, que ninguém toma conhecimento. Então, como ele diz ali, é onde a generosidade sabe descobrir. E é esses casos que a gente precisa dar um pouco mais de atenção, né? Boa noite, Elisa, que chegou. Boa noite, Breno. Sejam bem-vindos. Vamos fazer a prece, então. Graças a Deus, querido e amado Mestre Jesus, mais uma vez reunidos em Teu nome, para continuarmos os estudos das obras de André Luiz, hoje terminando o livro Libertação. Nós te agradecemos, Senhor, a oportunidade de aqui estarmos reunidos em Teu nome. E te pedimos o amparo, a proteção de Ti e desses nossos guias e mentores que estão aqui sempre junto a nós. Envolva a nossa querida Elô, que fará o estudo da noite para nós, e a todos nós, Senhor. Que a Tua sabedoria possa penetrar em nossos corações e, assim, aproveitarmos o máximo possível deste ensinamento que nos será passado hoje. Assim, em Teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, mas, acima de tudo, em nome de Deus, nós te pedimos a permissão para iniciarmos os estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Oi! Gente, uma boa noite a todos vocês. Obrigada, Thalisa. Obrigada, Beth, pela prece. Então vamos nós, né? Já começarmos assim esse nosso finalzinho do livro, porque a gente ainda tem muita coisa para ser falada, né?
E como nós vimos na semana passada com a Vânia, quando ela comentou, fez o início do estudo, a gente vai dar só uma recapitulada, onde Gúbio, né, dá aquele olhar, faz aquela prece envolvendo aquela filha no momento, né, e faz um alerta a todos aqueles amigos que foram resgatados, né, que cansaram, né, como a gente leu aqui no início, né, que cansaram daquela vida de maldade, daquelas perseguições, né, e acabaram se dobrando ao bem. Então esses amigos vão ser socorridos. E Gúbio faz um alerta a todos eles para que eles se mantenham, né, confiantes em prece e envolvendo toda essa ambiência, né, em muito amor. Porque naquele momento Gregório, né, já começa já é comunicado a ele, né, que aquele grupo de, vamos dizer assim, de seguidores dele, acaba se rendendo, né, acaba se deixando, vamos colocar na visão de Gregório, né, dominar pelo grupo de Gúbio. Então, Saldanha, né, faz aquele comentário com Gúbio, falando se no momento não seria propício que eles, no caso, se preparassem como se fosse assim, um escudo, uma barreira, para que não deixasse que as vibrações, né, o ataque de Gregório se concretizasse de verdade. E Gúbio faz aquele alerta, falando que não seria dessa maneira, que não era com armamento, mas sim com o envolvimento do amor. Então, nós vamos lá. Eu vou voltar um pouquinho, tá, gente? Só para a gente dar compreensão a esse pedacinho, porque ficou pela metade. Então, vamos lá. Logo após, né, a Matilde, que antecipara de modo a esperar-nos em região intermediária, em cujo clima vibracional lhe seria possível materializar-se de novo, aos olhos de todos, realizando o sonhado reencontro espiritual com o filho de outras eras, que a breve tempo nos procuraria na condição de vingador. Quer dizer, Matilde já começou a se antecipar, né, para que a materialização dela fosse possível, né, junto a esse filho, que no caso era Gregório, para que tudo corresse bem. Evidenciando manifesta preocupação no olhar muito lúcido, o nosso orientador prosseguiu esclarecendo que Gregório, ciente das novidades havidas no drama de Margarida, e informado acerca da renovação de muitos companheiros e colaboradores dele, agora francamente inclinado ao bem, entediados da ignorância e do ódio, como a gente falou, quer dizer, eles já estavam cansados, né, da perversidade e da insensatez, se revoltara contra ele Gúbio, dispondo-se a buscá-lo para um ajuste de que se julgava credor. Quer dizer, Gregório, naquele momento, nem que vê aqueles amigos se renderem, né, e cansarem daquela situação, ele acha que, no momento, julgava assim um ajuste de contas com Gúbio. Explicou emocionado que num duelo espiritual como aquele, a esboçar-se, esperava de todos nós o auxílio eficiente da prece, das emissões mentais de amor puro. Quer dizer, ele contava com que todos naquele momento, né, se juntassem, vibrando, né, emitindo os melhores pensamentos e amor. Não deveríamos receber os doestos e insultos de Gregório por ofensas pessoais, nem levar suas atitudes à conta de maldade ou grosseria. Competia-nos observar-lhe nos gestos de incompreensão a dor que se lhe cristalizara no espírito oprimido e inconformado, vendo-lhe nas palavras não a maldade deliberada, mas sim a eclosão de uma revolta doentia e infeliz, que não poderia prejudicar e ferir senão a ele próprio. A gente vê, né, o olhar amoroso desses espíritos, né, em momento nenhum, com toda a atitude de grosseria que ele solicita ali, que não se deixe levar. E olhe para esse irmão não como uma pessoa má, né, como um ser malvado, mas sim como uma pessoa doente, né, como um ser doente, que precisava ser envolvido pelo amor e pelas melhores vibrações. E aí ele segue.
O pensamento é uma forma vigorosa, comandando os mínimos impulsos da alma, e se nos entregássemos à reação espiritual armada de ódio ou desarmonia, pactuaríamos com a violência, impedindo não só a manifestação providencial de Matilde, a benfeitora, mas também a renovação de Gregório, que guardava a inteligência centralizada no mal. Então a gente observa, né, que a visão ali naquele momento era total de envolvimentos positivos, né, dos melhores fluidos, das melhores vibrações, para que nada se perdesse, nem tampouco o reencontro dele com Matilde, né, para que tudo transcorresse na melhor maneira e para que eles não entrassem na mesma vibração de Gregório, se deixando levar pelo mal. Então eles precisavam manter aquela ambiência harmoniosa. Emissões de mágoa ou revide iam em trabalho Emissões de mágoa ou revide colocar-nos-iam em trabalho contraproducente. E aí a gente vai começar já o início. As vibrações de amor fraternal, quais as que o Cristo nos legou, são as verdadeiras energias dissolventes da vingança, da perseguição, da indisciplina, da vaidade e do egoísmo que atormentam a experiência humana. Além disso, tornou um instrutor bondoso, cumpria-nos considerar que aquela mente transviada no trilho divino se caracterizava muito mais pelas moléstias do orgulho ferido e impenitente que pela perversidade. Então a gente observa, né, que ele, no caso, ele não estava, mesmo diante da visão, da situação dele que parava assim, guardava a inteligência centralizada no mal, ele não era de todo mal. Né? Esse é o nosso olhar, que é o que nos ensina aqui essa lição, né? Porque a gente às vezes julga a pessoa pelas atitudes como ela sendo uma pessoa muito má, e não é, gente, é simplesmente um ser ainda em desequilíbrio das emoções, em desequilíbrio da sua conduta. Então, na realidade, a gente tem que ter um olhar de misericórdia, sabe? Um olhar mais fraterno com esses irmãos, um olhar, vamos dizer, de piedade e compreensão com esses irmãos ainda em descontrole, né, espiritual das suas emoções. Além disso, tornou um instrutor bondoso. Cumpria-nos considerar que aquela mente transviada no trilho divino se caracterizava muito mais pela moléstia do orgulho ferido e impertinente e pela perversidade. Gregório era tão somente um infeliz, quanto nós mesmos em passado próximo ou remoto, acicatado por rebeliões e remorsos interiores a lhes desajustarem os sentimentos. Merecia por isso mesmo nossa dedicação carinhosa e confortadora, ainda mesmo que nos visitasse com aparências de celerado ou de louco. Nossa conduta, aliás, nada apresentava de surpreendente em semelhante capítulo, porque não fora para ensinar-nos outras lições que o Cristo trabalhava em benefício de todos e padecera na cruz sem ninguém? Notificou-nos ainda que o sacerdote das sombras se faria acompanhar em sua vinda até nós de muitos companheiros tão envenenados mentalmente quanto ele, e que contra essa equipe de criaturas inimigas da luz cabia-nos formar um todo de defesa harmônica, através da fraternidade legítima da oração intercessora e do amor espiritual, que se compadece e age em favor da restauração do bem. Então, nesse momento, né, Gubbel faz com que reflitamos e lembremos, né, da passagem do Cristo aqui diante das suas daquela humilhação, daquela perversidade toda que ele sofreu, né, e que em momento nenhum ele padeceu lá na cruz, né, praticamente sem ninguém, mas voltado ali com amor. Tanto é que em momento nenhum Jesus se levanta com autoridade, ele passa por tudo aquilo com sofrimento, com humildade, compreendendo que nós não sabíamos o que fazíamos, né? Nós ainda desconhecíamos o bem, o amor. E aqui Gubbel faz esse alerta a todos esses irmãos. Valendo-se da pausa que impusera natural
que se impusera natural, Saldanha perguntou ao nosso mentor se não deveríamos organizar pelo menos um movimento coordenado de repulsão energética. Ao que o dirigente sábio e amigo respondeu sorrindo, quer dizer, como ele já estava acostumado, né, Saldanha, a combater o bem, eles formavam aquele campo energético, né, para repelir, vamos dizer assim, as vibrações amorosas. Ele fala isso com Gúbio, e Gúbio responde: Saldanha, em companhia do mestre que abraçamos, só há lugar para o trabalho sadio, com o entendimento das lições de sacrifício e iluminação que nos deixou. Não acredites que um golpe possa desaparecer com outro golpe. Não se cura a ferida aprofundando o suco da carne em sangue. A cicatriz abençoada surge sempre à custa da enfermagem, remédio ou retificação, com ascendentes de amor. Quem pretende o reinado do Cristo entrega-se a ele. Somos servos. A defesa, qualquer que seja, pertence ao Senhor. Então não cabia ali a eles se armarem, porque senão eles estariam se colocando, né, em pé de igualdade, né, com Gregório. E naquele momento não era isso. Era o amor para envolver, para poder dobrar essa situação. Como a gente já cansou de ver, que o amor cobre uma multidão de pecados. Quer dizer, o amor envolve, o amor modifica, o amor transforma. E aí, seguindo mais um pouquinho, o ex-perseguidor calou-se humilde. Decorrido alguns minutos, algo constrangidos, afastamo-nos em bloco da vivenda em que tantos ensinamentos preciosos havíamos recebido. Amparados, os mais doentes naqueles que se mostravam mais fortes, retiramo-nos cautelosos, pondo-nos a caminho da zona pré-estabelecida. 2 horas de jornada, sob a supervisão de Gúbio, perfeitamente treinado em experiências daquela natureza, conduzira-nos ao local desejado. Quer dizer, Gúbio estava com aqueles companheiros que tinham sido resgatados, né? Mas como ele já estava acostumado com as suas tarefas, ele sabia, né? Já tinha experiência, ele sabia como conduzir aqueles amigos, né? E que não deixassem que eles fraquejassem, vamos colocar assim, né? Que eles desanimassem. Pelo contrário, o tempo todo eram palavras de ânimo e incentivo. O campo em torno era singularmente belo. Verdejante planalto, coroado de luar, convidava-nos à meditação e à prece. E brisas ligeiras e frescas da madrugada, como que nos bafejavam o cérebro, convidavam-nos a reconfortar as fontes do pensamento. Quer dizer, é como se eles estivessem, nesse momento, envolvidos, né, num reabastecimento fluídico, nesse campo onde eles se encontravam. Tamanha beleza que o lugar, né, irradiava. Então, as vibrações ali seriam as mais elevadas. Nosso instrutor, boa noite, Silvia. Nosso instrutor fez-nos sentar em semicírculo, compelindo-nos a recordar várias cenas evangélicas, e informou com visível emoção que, segundo a mensagem particular por ele registrada, Gregório e os dele já se haviam colocado em nosso encalço e que, se alguns dos companheiros procurassem evitar-lhe a presença, qualquer fuga em nosso agrupamento se fazia impraticável, em virtude de a elevada percentagem de peregrinos ali reunidos se revelarem incapazes de volitação em alto plano pela densidade do padrão mental em que se mantinham. Quer dizer, aquele ambiente ali, eles não teriam como fazer uma fuga através da volitação, porque era um ambiente pesado, um ambiente denso, né? Então, Gúbio alerta ali que naquele momento Gregório não estava sozinho, estava com vários seguidores, já em busca, né, no encalço de Gregório, e que ali naquele momento não cabia a fuga, pelo contrário, cabia a eles se juntarem para juntos, né, conseguirem vencer essa situação. E aí ele fala: cabia-nos, pois agora, a atitude de oração e expectativa amorosa de quem sabia compreender, ajudar e perdoar. Do zimbório estrelado, quer dizer, da parte mais alta do céu estrelado, desciam valiosos estímulos para nós. Quer dizer, naquele momento, né, eles estavam sendo envolvidos pelas melhores vibrações.
Constelações tremeluziam distantes, enquanto a lua, silenciosa e bela, parecia disposta a testemunhar-nos o esforço cristão. Reparei que o nosso dirigente, insulado na relva macia, quer dizer, Gúbio estava naquele momento ali retirado, isolado, né, naquela relva, assumia a mesma posição de instrumento mediúnico, qual acontecera na reunião que vínhamos de efetuar, porque me entregou confiante a direção da Assembleia, o que aceitei, dentro de preocupação extrema, embora sem hesitar. Quer dizer, naquele momento, Gúbio entrega a direção da Assembleia para André e se eleva mentalmente, né, através da prece, para que pudesse sintonizar com as entidades superiores e ele pudesse emitir as melhores vibrações para auxiliar Matilde. E aí, seguindo mais um pouquinho, providenciada a semelhante medida, Gúbio passou a elevada condição mental por intermédio da oração. Acompanhámo-lo reverente. Não havia gosto para conversações estranhas ao problema delicado daquela hora. Demorávamos-nos expectantes, quando o ruído longínquo nos anunciou a alteração dos acontecimentos. O instrutor, não obstante palidíssimo, dando-nos a ideia de que já se achava em comunicação com entidades superiores e imperceptíveis ao nosso olhar, mais uma vez nos exortou ao silêncio, à paciência, à serenidade e à prece, recomendando-nos seguir todos os fatos sem revolta, sem mágoa e sem desânimo. Não foi preciso esperar muito. Alguns minutos, quer dizer, enquanto Gúbio ali incentivava eles, né, a não esmorecer, que eles tinham que permanecer confiantes no amparo. E aí não precisaram nem esperar muito tempo, que alguns minutos se desdobraram apressados e Gregório, com algumas dezenas de assalariados, surgiu em campo, investindo-nos com palavrões que se caracterizavam pela dureza e violência. Os recém-chegados apareceram acompanhados de, em maioria, monstruosos. Noutras circunstâncias, sem a bênção do aviso salutar, provavelmente teríamos debandado, mas Gúbio, cuja superioridade conhecíamos por experiência própria, ali se mantinha, resoluto e imperturbável, emitindo ondas de luminosidade intensa, vinculando forças magnéticas imponderáveis que, dirigidas sobre nós, como que se nos supria os recursos necessários ao procedimento irrepreensível. Quer dizer, Gúbio, ali naquele momento, ele se mantinha firme, né, na prece, se mantinha firme nas vibrações amorosas, e como se ele tivesse formado um campo magnético para proteger, né, esses amigos através dessas ondas luminosas que faziam esse envolvimento em torno desses amigos, fortalecendo eles cada vez mais. Pois é, Lisa, ele estava ali fazendo a sustentação do ambiente. E aí André fala: por mim, ao reparar as máscaras sinistras que se abeiravam de nós, confesso que em tempo algum senti tamanha ameaça de medo e tão profundo contágio de confiança. Quer dizer, olha como é que esse envolvimento, como a gente lembra, como é que fala? O Flávio que falava. A nossa rede de proteção, né, naquele momento era uma rede de proteção que envolvia esses amigos. Olá, Wanda, seja bem-vindo. O sacerdote das sombras avançou para o nosso orientador, à semelhança de general parlamentando na praça, antes de começar a batalha, e acusou sem rodeios. E aí começa as ofensas de Gregório. Miserável hipnotizador de servos ingênuos, onde se alinham as tuas armas para o duelo desta hora? Não contente em prejudicar meus projetos mais íntimos num problema de ordem pessoal, aliciastes numerosos colaboradores meus em nome de um mestre que não ofereceu aos que o acompanharam senão sarcasmo, martírio e crucificação? Acreditais, porventura, esteja eu disposto, por minha vez, a aceitar princípios que relaxam a dignidade humana? Admites acaso permaneça a meu turno fascinado pelos feiticeiros de tua estirpe?
traidor das palavras empenhadas, confundir-te-ei os poderes de bruxo desconhecido. Não creio no amor açucarado que elegestes por senha de luta. Creio na força que governa a vida e que te dobrará igualmente aos meus pés. Então, naquele momento, né, Gregório começa, né, a atacar Gúbio com as palavras. Percebendo que o nosso orientador não se erguia, como que chumbado ao solo, compelido por indefinível prostração, não obstante cercado de intensa luz, o sacerdote dos mistérios negros, acariciando os copos da espada luzente, acentuou irado. Covarde, não te levantas para ouvir-me acusação justa e digna? Perdeste também o brio, semelhando-te a quantos te antecederam o movimento da humilhação que persiste no mundo há quase 2000 anos? Também noutra época acreditei na celestial proteção, através da atividade religiosa, nos ideais em que hoje te empenhas. Entendi, contudo, há tempo, que o trono divino paira distante demais para que nos preocupemos em alcançá-lo. Quer dizer, aquela questão que bota como se fosse o plano divino, né, distante, que nós não estamos em condição. Ele mesmo se colocava assim, né, inferiorizado. E quando na realidade não é assim, né? Basta querermos. Não há um Deus misericordioso, e sim uma causa que dirige. Essa causa é inteligência e não sentimento. Encastelei-me, quer dizer, assim na força determinativa para não sossobrar. Quer dizer, naquele momento ele se fecha, né, na força dominativa, quer dizer, ele pega o poder, o domínio, né, para ele não afundar. O querer, o mandar e o poder estão em minhas mãos. Se tuas mágicas prevalecem acima dos princípios que consagro e defendo, aceita a luva que te lanço à face. Combatamos-nos, quer dizer, ele está ali o tempo todo, né, chamando Gregório para um combate. Gúbio para um combate. Gregório esprairou, torvo olhar pela assistência muda e exclamou: aqui descansam inermes ao teu lado os meus colaboradores que adormeceram vergonhosamente ao teu cântico sedutor. Entretanto, cada qual deles me pagará muito caro a defecção e a desobediência. Quer dizer, ele começa a falar, né, que aqueles companheiros indefesos, né, justamente com aquelas palavras sedutoras, o cântico sedutor, que ele acha que Gúbio, naquele momento, enfeitiçou, né, os companheiros dele. E que ele ficou, no caso, ao abandono e à desobediência deles, por conta desse feitiço, que vamos dizer assim, que Gúbio lançou. Fixou com mais atenção os olhos felinos da Assembleia, mas exceto eu, que no caso aqui é André, que deveria permanecer atento à tarefa direcional que me fora cometida, ninguém ousou modificar a atitude de profunda concentração nos propósitos de humildade e amor que fôramos conclamados. Quer dizer, todos continuavam ali firmes, né, com pensamentos voltados para o amor. Demonstrando acentuado desapontamento em face dos insultos sem resposta, o temível diretor de legiões sombrias abeirou-se mais estreitamente de nosso instrutor sereno e brandou: levantar-te-ei por mim mesmo, usando os sopapos que merece. Quer dizer, como Gúbio continuava ali, humildemente, em vibração, sustentando todo aquele ambiente, né, ele se irrita cada vez mais, porque ele acusa e chama Gúbio para o duelo, e Gúbio não se deixa levar, né, não se deixa seduzir pela agressão que ele oferecia. Né, tão diferente às vezes de nós, né, que a gente, por contas às vezes mínimas, a gente vai e se deixa levar, se deixa seduzir, né, pelo ataque do outro. Então mostra que a gente está em desequilíbrio, né? E ali Gúbio não, ele permanecia harmonioso e confiante. E aí, antes, porém, que conseguisse ligar o intento à ação, delicado aparelho luminoso surgiu do alto. A maneira de garganta improvisada em fluidos radiantes, como as que formam nas sessões de voz direta entre os encarnados, e a voz cristalina e terna de Matilde ressoou acima de nossas cabeças
exortando-os com amorosa firmeza. Quer dizer, Matilde, sua mãe naquele momento, né, a mãe de Gregório, vai falar com todo amor e brandura, através, né, daquela doação fluídica que naquele momento ali Gúbio, né, concentrado, estava doando para que essa garganta, como eles falam aqui, né, começasse a falar. E aí Matilde fala: Gregório, não enregeles o coração quando o Senhor te chama por 1000 modos ao trabalho renovador. O teu longo período de dureza e secura está terminado. Não intentes contra os abençoados aguilhões de nosso eterno Pai. O espinho fere, enquanto o fogo o não consome, e a pedra mostra resistência enquanto o fio da água não a desgasta. Calma, filho meu, findou a noite em que a tua razão se eclipsou no mal. A ignorância pode muito, no entanto, é simples nada quando a sabedoria espalha os seus avisos. Não admitas que os monstros da negra magia te alimentem o coração com a felicidade desejável. O temido perseguidor mantinha-se confundido, semi-aterrado, ao passo que nós mesmos, os circunstantes ligados à missão de Gúbio, não conseguíamos dissimular a imensa surpresa que nos dominava ante o quadro imponente e inesperado. Quer dizer, diante daquela situação, né, da voz de Matilde, das palavras de Matilde, eles mesmos, aqueles perseguidores que estavam ali, né, e Gregório estava assim meio atordoado escutando aquilo. Compreendi, André falando, que a benfeitora se valia dos fluidos vitais de nosso orientador para exprimir-se naquele plano qual fizera horas antes na residência de Margarida, né, onde ela absorveu aqueles fluidos para poder socorrer a Margarida. O sacerdote transviado, num complexo de espanto, rebelião e amargura, tinha agora o aspecto de uma fera enjaulada. Quer dizer, diante das palavras da sua mãe, daquela situação, né, ele ficou meio acuado, feito uma fera. Acreditas, porventura, prosseguiu a voz materna, adouçurada, que o amor pode alterar-se no curso do tempo? Supusestes um dia que eu te pudesse esquecer? Olvidaste a imantação de nossos destinos? Peregrine minha alma através de 1000 mundos, suspirarei sempre pela integração de nossos espíritos. A luz sublime do amor que nos arde nos sentimentos mais profundos pode resplandecer nos precipícios infernais, atraindo para o Senhor aquele que amamos. Gregório, acorda, como ela fala assim, ressurge, renasça, né? Então ela fala que naquele momento o amor dela podia passar 1000 mundos, mas que não se perderia. E ela faz aquele chamamento para o filho, né? Acorda, meu filho, sai dessa situação, desperta, abre o teu olho. E numa inflexão de lágrimas que desarmaria o raciocínio mais enrijecido, ela acentuou: lembra-te, deixaste morrer nos séculos os projetos de amor que traçamos na Toscana, na sua Lombardia distante, distantes. Esqueceste nossos votos ao pé dos altares humildes? Olvidaste as cruzes de pedra que nos ouviam as orações? Não prometemos ambos trabalhar em comum pela purificação dos santuários de Deus na terra? Sempre grande e belo no combate à política venal dos homens, quer dizer, aquela política de suborno dos homens, cristalizastes na mente os desvarios do orgulho e da vaidade adquirido ao contato de uma coroa putrescível, que deixou seduzir por conta de um poder, né, que estraga, que apodrece. Afogastes ideais preciosos na corrente de ouro mundano e perdeste a visão dos horizontes divinos, mergulhando-te na sombra dos cálculos pela extensão do império de teus caprichos. Quer dizer, ele ali no momento se deixa levar, ela alertando a ele, pelos caprichos, né? Porque ele queria aquele poderio, simplesmente aquele império, por conta disso, né? Do poder.
E aí ela fala: insensastes a grandeza dos poderosos do mundo em desfavor dos humildes. Incentivastes a tirania espiritual, crendo-te possuidor de autoridade infalível, e supunhas que o céu, além da morte, nada mais fosse que simples cópia dos tribunais e das cortes da terra? Tremendos desenganos surpreenderam-te o despertar, e embora humilhado e padecendo, e embora humilhado e padecente, coagulastes os pensamentos do ácido venenoso da revolta e elegeste a escravização das inteligências inferiores por única posição digna de conquistar. Quer dizer, ela alerta ele que naquele momento ali, ele foi se deixando corromper mesmo pela questão da vaidade, do poder, do orgulho, né? E foi dominando, escravizando aqueles seres inferiorizados, né, a seu bel prazer. Durante séculos tem sido apenas rude disciplinador de almas criminosas e perturbadas, que o túmulo encontrou na imprudência e no vício. Não te doerá, porém, filho meu, a triste condição de gênio desprezível? Semelhante pergunta não morre sem resposta. Falam por ti o imenso tédio do mal e a profunda solidão interior que presentemente te invadem as horas. Aprendeste com infinito desapontamento que os tesouros divinos não repousam em frias arcas de valores amoedados, e sabes agora que Jesus dispõe de escasso tempo para frequentar basílicas suntuosas, não obstante respeitáveis, porque na escura senda humana emergem soluços de peregrinos sem luz e sem lar, sem arrimo e sem pão. Então ela vem alertando ali aquela dureza, o trabalho que ele vem fazendo, esses tesouros, no caso que ele foi achando que na realidade não tinha nada de bom, pelo contrário, né, era totalmente desprezível, totalmente voltado para o mal, enquanto muitos sofriam. E aí ela fala: via-se que a benfeitora, quase asfixiada pela emoção, apresentava enorme dificuldade para continuar, mas após longa pausa que ninguém ousou interromper, prosseguiu comovida. Quer dizer, aquela emoção no momento, né, de mãe, acorda naquele momento um filho, né, que dormia no mal, né, encegueirado ainda pelo orgulho que ele encontrava. Então, quer dizer, a gente vê que já está demovendo aquele amor ali, né, materno, começa já a fazer a sua modificação em Gregório. Como pudeste esquecer por alguns dias de autoridade efêmera na terra as nossas redentoras visões do Cristo, angustiado na cruz? Aderiste aos dragões do mal pela simples verificação de que a tiara passageira não te poderia aureolar a cabeça da vida eterna, a que a morte nos arrebatou. Entretanto, o divino amigo jamais descreu nas nossas promessas de serviço e espera por nós com a mesma abnegação do princípio. Vamos, sou Matilde, alma de tua alma, que um dia te adotou por filho querido e a quem amaste como dedicada mãe espiritual. Quer dizer, ela faz o chamamento a ele, né? Faz com que ele reflita sobre tudo o que eles passaram, e no final ela fala: sou eu, a sua mãe, meu filho, que fala contigo, né? Reflete, acorda, meu filho, desperta desse mal. E naquele momento calou-se a voz da mensageira, interditada pela corrente de pranto. Quer dizer, ela se emocionou e começa a chorar. Foi então que Gregório, fazendo quanto lhe era possível para manter-se de pé, gritou como ansioso por fugir a si mesmo: não creio, eu estou só. Consagrei-me ao serviço das sombras e não tenho outros compromissos. Quer dizer, ele não queria dar o braço a torcer ainda, né? Estava ali ainda relutante. Transbordava-lhe na voz menos altiva um tom de pavor indescritível. Parecia disposto à fuga, francamente transformado.
Mas antes a assembleia estática e silenciosa mantinha-se magnetizado pela palavra da benfeitora, que se fazia ouvir austera e doce, bela e terrível, escalpelando-lhe a consciência. Quer dizer, as palavras da mãe naquele momento fizeram com que a consciência dele doesse, né? Que ele refletisse, que aquilo tudo ali, no caso, que ela foi falando para ele, estava de fato fazendo aquela transformação. Pois é, bateu lá no fundo mesmo. E aí ela segue. André segue. Espraiou o olhar de leão ferido através de todos os ângulos do campo que nos situava. E sentindo-se no centro de quantos assistiam ali atônitos à cena inesperada, exteriorizou a expressão fisionômica todo o desespero extremo que lhe vagava na alma. Arrancou a espada da bainha e bradou encolerizado: vim para combater, não para argumentar. Não temos sortilégio. Quer dizer, ele não temia ali que aquela situação, né, como ele fala, sortilégio, a gente vê que é questão de bruxaria, feitiço, né? Ele achava que aquilo ali nada mais era do que um feitiço. Sou um chefe, não posso perder os minutos com palavras tergiversantes, palavras que confundem, porque aquilo tudo ali, de fato, estava atordoando ele. Não admito a presença de minha mãe espiritual de outras eras. Conheço as artimanhas dos fascinadores e não tenho outra alternativa senão duelar. Fitando a delicada forma de luz que pairava no espaço, acrescentou: por quem és? Anjo ou demônio? Aparece, combate, aceitas meu desafio? Quer dizer, ele no momento ele estava em dúvida, era anjo ou era demônio. Ele queria duelar de qualquer maneira. Então queria que aquele ser, né, que para ele não sabia definir, aceitasse aquele desafio do momento. Sim, respondeu Matilde com ternura e humildade. Tua espada, trovejou Gregório, arquejante. Como quem diz assim, tua espada, cadê? Não tinha, né? Vê-la-ás dentro em breve, Matilde fala. Após alguns momentos de ansiosa expectativa, apagou-se a garganta luminosa que brilhava sobre nós, mais leve, massa radiante e disforme surgiu, não longe à nossa vista. Quer dizer, naquele momento, aquela garganta que estava ali passando essas palavras através, vamos dizer, uma psicofonia, né? Ela se apaga. E não, ali era uma materialização de uma garganta corrigindo, tá, gente? Não é uma psicofonia só, não. Aí ele vem falando: compreendi que a valorosa emissária se materializaria ali mesmo, os fluidos vitais que o nosso orientador lhe fornecia. Quer dizer, enquanto Gúbio se mantinha, né, nessa postura de doação fluídica, Matilde absorvia esses fluidos para sua materialização. Então, naquele momento, a garganta some e começa a aparecer essa bola de luz, como ele fala aqui, essa bola de luminosa, né, que vai fazer com que ela se materialize. Júbilo e assombro dominavam a assembleia. Em poucos instantes, erguia-se Matilde ao nosso olhar. De rosto velado por véu de gaze, tenuíssima, a túnica alva e luminescente, aliada ao porte esguio e nobre, sob a auréola de safirina luz que se tocava, traziam a lembrança alguma encantada Madonna da Idade Média em repentina aparição. Quer dizer, a beleza, naquele momento ali, né, diante dos olhares daqueles irmãos, né, era uma coisa assim que a gente não tem nem como imaginar, né? Tamanha a beleza. Ok, Daisy, vá com Deus. Adiantava-se, digna e calma, na direção do sombrio perseguidor. Todavia, Gregório, perturbado e impaciente, acatou-a de longe e empunhou a lâmina em risco, exclamando resoluto: armas, armas! Matilde estacou serena e humilde, embora imponente e bela, com a majestade de uma rainha coroada de sol. Decorrido alguns instantes, ligeiros, movimentou-se novamente e, alcançando a destra radiosa até ao coração, caminhou para ele,
afirmando em voz doce e terna: eu não tenho outra espada senão a do amor, com que sempre te amei. E de súbito desvelou o semblante vestalino, quer dizer, naquele momento, né, o rosto de Matilde se revela, né, aquele rosto amoroso de mãe. E aí ele, revelando-lhe a individualidade num dilúvio de intensa luz. Contemplando-lhe então a beleza suave e sublime, banhada de lágrimas, e sentindo-lhe as irradiações enternecedoras nos braços que agora se lhes abriam, envolventes e acolhedores, Gregório deixou cair a lâmina acerada, quer dizer, a espada, e de joelhos se aproximou bradando: mãe, minha mãe, minha mãe. Matilde enlaçou-o e exclamou: meu filho, meu filho. Deus te abençoe, quero-te mais que nunca. Verificara-se ali, naquele abraço espantoso, choque entre a luz e a treva. E a treva não resistiu. Então, a gente deu uma corrida, né? Porque a gente já está no finalzinho, mas dá para a gente dar uma parada aqui e comentar um pouco. A gente percebe a dedicação dessa mãe, da Matilde, em buscar esse filho, em fazer com que ele despertasse, que ele acordasse, que ele saísse daquela cegueira que o envolvia, daquela ilusão, desse poder que ele achava que tinha através das trevas, né? Que ele poderia também sair, como falou, deixar de servir ao dragão do mal e voltar a seguir o Cordeiro, que é Jesus, andar no caminho do bem. E todo aquele amor, todo aquele envolvimento, tanto no caso ali daqueles irmãos que se juntaram em vibrações harmoniosas e confiantes e em momento nenhum se deixaram abater, por mais que Gregório atacasse com palavras, com insultos, né, e atiçassem eles para a guerra, para o duelo, eles não se deixaram levar, né? E Matilde, mãe amorosa, que faz esse envolvimento, acolhendo e chamando esse filho ao despertar. E ela consegue. Então a gente percebe a doçura desse amor de mãe, né? Que passa, como ela falou anteriormente, podia 1000 mundos, mas que nunca ia morrer. E aí, seguindo, a gente vem nesse pedacinho. Gregório, como que abalado, é aqui, ó. Verificar-se ali, naquele abraço, o espantoso choque entre a luz e a treva não resistiu. Gregório, como que abalado nos refolhos do ser, regressara à fragilidade infantil em pleno desmaio de forças que os sustinha. Finalmente iniciara a sua libertação. Quer dizer, naquele momento, Gregório deixa-se cair, né? Aquele mal, vamos dizer assim, é vencido pelo amor de sua mãe. A benfeitora, enlevada, recolhera-o, enlanguecido nos braços, enquanto numerosos membros da sombria falange fugiam espavoridos. Quer dizer, naquele momento, né, ele se encontrava ali enfraquecido e nos braços da mãe, né, enquanto os outros, aqueles que estavam junto com ele, na hora que viram a situação, ele se rendeu, ele caiu. Pois é, Beth, amor de mãe é uma coisa assim que envolve mesmo, né, que consegue demover mesmo o mal. A gente tem que confiar e colocar mesmo aquele amor maior, né, que a gente consegue sim. Então aqueles seguidores deles, naquele momento, né, que viram que ele sucumbiu, né, saíram tudo correndo, demandaram. Matilde, vitoriosa, agradeceu em palavras que nos faziam vibrar as fibras mais recônditas da alma. E em seguida confiou aos nossos cuidados o filho vencido, asseverando-nos que o abnegado Gúbio se encarregaria de guardar por algum tempo aquele que ela considerava o seu divino tesouro. Quer dizer, o olhar de mãe, o filho pode estar no caminho errado, mas a gente sempre tem a esperança e esse amor maior para que a gente possa conduzir esse filho sempre no caminho do bem, né? Então, naquele momento ali, essa mãe amorosa consegue demover esse filho e tem sucesso. Após abraçar-nos,
generosa, desmaterializou-se ao nosso coro de hosanas, a fim de seguir de mais longe a preparação do futuro glorioso. Refez-se o nosso orientador, reintegrando-se em nosso grupo de serviço. Quer dizer, naquele momento em que ela se desmaterializa, né, Gubbio começa a se refazer e a se integrar do que estava acontecendo ali naquele momento, se junta ao grupo, vamos dizer assim, né? Edificado, feliz, Gubbio sustentou Gregório inerte nos braços à maneira de cristão fiel que se orgulha de suportar o companheiro menos feliz. E né, gente? No momento em que a gente percebe que a gente consegue trazer um irmão que se encontrava assim perdido nas sombras, né, é um trabalho assim de tamanha assim satisfação a gente vê que esse irmão conseguiu vencer aquela situação difícil em que ele se encontrava, que ele conseguiu se libertar daquela cegueira, né? A gente observa muito esse final nas questões de desobsessão, que a gente tanto escuta os relatos, né? Onde faz aquele amparo, aquele envolvimento, resgatando alguns dos amigos que se encontram ainda perdidos, né? Nas situações de maldade, enfim, nas sombras, né? Orou cercado de claridade santificante, arrancando-nos lágrimas irreprimíveis de alegria e reconhecimento. E depois, ante a palavra que se estabelecera triunfante e ditosa, deu por finda a nossa tarefa, dispondo-se a guiar a heterogênea, mas expressiva coletividade de novos estudantes do bem, recolhidos nos trabalhos de salvação de Margarida, até a importante e abençoada colônia de trabalho regenerador. Então, depois da missão cumprida, né, Gubbio faz aquela prece, ora, agradece, né, pelo envolvimento, por todo o amparo que todos eles tiveram, e envolve esses irmãos que agora vão começar um novo caminhar de aprendizado, como estudantes do bem, né, saindo daquelas situações em que eles se encontravam, ficou para trás. Então é aquela questão do querer, né? A gente começa a perceber, ali na questão de Matilde falando com Gregório, enquanto ela colocava aquelas palavras amorosas, fazia com que ele fosse tocando assim lá no fundinho, né, a sua consciência, o seu coraçãozinho, ela ia fazendo com que o querer dele para o bem fosse, como se diz assim, fosse acendendo, né? Porque o importante que a gente observa nesses trabalhos é o querer. O importante é justamente isso, o nosso querer sair dessa situação difícil. Porque enquanto a gente não quer, eles respeitam. É o livre-arbítrio, é a nossa livre escolha, né? Eles vão respeitando. Agora, a partir do momento em que a gente quer, que a gente solicita esse amparo, eles vêm em nossa assistência rápido, imediatamente, em nosso auxílio, né? Eles veem que nós estamos ali naquele momento arrependidos e eles vêm mesmo nos auxiliar. E aí, André fala: surgira para mim a despedida. Tinha meus olhos úmidos de pranto. O instrutor abraçou-me e, retendo-me junto do coração, falou bondoso: Jesus te recompense, filho meu, pelo papel que desempenhaste nesta jornada de libertação. Nunca te esqueça de que o amor vence todo o ódio e de que o bem aniquila todo o mal. Quis responder, esclarecendo que somente a mim, discípulo inábil, cabia o dever de gratidão. Quer dizer, quando Gubbio abraça André e agradece, fala com ele pelo papel que ele desempenhou ali nessa jornada de libertação de Gregório, né? E esclarece a ele que o amor vence todo o ódio, que o bem aniquila o mal. Na realidade, André que queria agradecer, que queria esclarecer, mas naquele momento, né, cabia a ele esse dever da gratidão, mas ele fica tão emotivo, né, que a voz trava. Naquela hora que a gente fala assim, que a gente não tem palavras, que parece que tudo trava, né? E Gubbio, naquele momento, o orientador, no entanto, leu-me no olhar os sentimentos mais profundos e sorriu em retirada. Eloy,
também rumou para longe, em busca de outros setores. E voltando sozinho ao meu domicílio espiritual, roguei chorando: Mestre de bondade infinita, não me abandones. Ampara-me a insuficiência de servo imperfeito e infiel. Em torno, o horizonte se tingia de rubro, preludiando a festa da aurora, a estrela matutina brilhava, tremeluzindo aos meus olhos qual celeste resposta de luz. Então, nesse momento em que André agradece pela oportunidade que ele teve, né, porque naquele momento Gúbel passa a ele a direção desse trabalho, e ele se manteve firme, né, apesar do medo, como ele mesmo relatou, ele se manteve firme nesse propósito, para auxiliar esse irmão, né, a modificação. E muitas das vezes de nós, né, diante das tarefas, a gente tem aquele medo, né, mas a gente tem que se manter confiante. Então, esse livro fica aqui para nós. Uma pena que encerrou, a gente fica com gostinho do quero mais, né? Pensou que não ia dar tempo, né, Beth? É lindo, Beth, é lindo demais. A lição, o ensino que a gente vê do amor, né? Como é difícil, às vezes, em situações que a gente vê de destemperamento, desequilíbrio, às vezes de um irmão, a gente se colocar com todo esse amor envolvendo, porque é aquela questão mesmo, né? Se a gente não revidar, como ali Gúbel se coloca, Gregório o tempo todo atiçando ele, chamando ele para duelar, né? Falando aquelas palavras ofensivas, e ele ali se mantinha firme, se mantinha confiante, né? A questão da água da paz que Chico tanto fala, e a gente às vezes não consegue, né? Então a gente observa que quando a gente bota a água da paz na boca e a gente não revida essas situações, na realidade, a gente não estimula que aquele outro irmão que às vezes está em desequilíbrio, fique mais desequilibrado, porque a gente também entra nesse desequilíbrio. Então é justamente fazer o quê? Se ele vem com a agressão, a gente cobrir ele de amor, envolver esse nosso irmão, que aí muda toda aquela ambiência fluídica que está ali em torno desse irmão desequilibrado. E era o trabalho ali, foi o trabalho que foi feito com Gregório, né? O envolvimento do amor para mudar aquela vibração que envolvia ele, né? Aquela vibração negativa que estava envolvendo. E é esse trabalho amoroso que a gente vê nas casas espíritas, né? Nas reuniões de amparo espiritual, que se chamava, né, desobsessão, agora é amparo espiritual, não é isso, Beth? Eu escutei falar sobre isso, eu só não gravei ainda o nome, que fez uma mudança, não é mais chamado desobsessão, né? Beth, você sabe como é que é? Eu achei até bonito, sabe? A palavra agora não é mais desobsessão, porque quando a gente fala assim, obsessor, a gente sempre pensa no mal, mas deixa estar isso, atendimento fraterno aos espíritos sofredores. É um socorro, porque não deixa de ser, né? Esses espíritos, na realidade, são espíritos sofredores, são espíritos doentes, em desequilíbrio espiritual, doentes do espírito, porque desconhecem. São espíritos sofredores, como a gente viu aqui, porque eles ficam naquela situação, mas se sentem sozinhos, atuam nessas condições, né, de maldade, porque acham que aquilo é o certo. Né? A gente viu no início da lição, quando ele se colocava em fazer essa justiça, porque eles eram responsáveis em proteger esse ambiente. Então, a gente observa, ao longo das obras de André Luiz, esse trabalho, né, de resgate, em buscar esses irmãos sofredores. E eu acho isso muito bacana, porque a gente observa, sai daquela visão de obsessor ser somente espírito mal, e não é. Às vezes nós estamos envolvidos por obsessores que são parentes, amigos nossos, parentes queridos, que infelizmente querem nos ajudar e não sabem como, não têm condição, estão ao nosso redor nos envolvendo. Só que eles não têm essa elevação para estarem ali nos sustentando, nos amparando, né? E acaba criando, às vezes, situações de tumulto para nós encarnados, né? Mas não é por maldade, é por até amor, né? Um amor ainda torto, sim, porque é um amor de apego, porque eles ficam aprisionados ainda aqui para nos auxiliar, né? Então, a gente observa espíritos sofredores,
né? A gente sai dessa condição de achar que obsessor é sempre mal. E não é, né? São irmãos ainda que desconhecem o bem. A gente mesmo precisa fazer um olhar diferenciado. Essas obras de André Luiz nos mostram muito isso, sabe? Que a gente precisa ter um olhar diferente, um olhar de mais compaixão com esses irmãos. Porque, na realidade, eles desconhecem o bem. E a gente mesmo que estuda tanta doutrina, que busca, a gente conhece um pouquinho, vamos dizer assim, do caminho certo e a gente vive aí metendo o pé na jaca, né? Às vezes fazendo coisas que a gente para, meu Deus, outra vez aconteceu isso, eu me deixei levar, não é mesmo? Então, como é que a gente vai fazer uma acusação de um espírito que desconhece isso, né? Então, a gente precisa, nessas horas, ter um sentimento mais, como é que é a palavra? Vamos dizer até de compaixão, de entendimento, vamos colocar assim, um sentimento de entendimento, fraterno mesmo, né? De olhar esses irmãos que desconhecem. E nós que já conhecemos, né, aquela questão que a gente tanto escuta, muito será cobrado a quem muito foi dado. Nós conhecemos, continuamos fazendo o caminho às vezes errado, situações erradas, nos deixando levar nessas correntes e não agimos como deveria. Hoje se assusta, né, Nina? Em compensação, esses irmãos desconhecem esse caminho ainda, né? Bem, gente, para a próxima semana a gente vai estudar o livro Entre a Terra e o Céu. Vamos começar, né, Beth? A Beth vai falar um pouquinho dessa obra. Eu agradeço a todos vocês. Peço desculpa, tá? Se foi assim um pouquinho corrido, mas eu fiquei com um pouco de medo de não dar tempo de tudo. Mas graças a Deus a gente tem que confiar, né? Mais um puxãozinho de orelha. Deu tempo de tudo. Talvez não tenha saído assim tão esclarecido, né? Mas eu acho que deu para a gente compreender bastante esse resgate aqui desse nosso querido irmão Gregório. Então, eu vou passar para a Beth. Beth, obrigada pela oportunidade, obrigada a todos vocês. Passando para você, minha amiga. Oi. Elô, foi muito bom. Não foi nada, não faltou nada, até porque o texto, né, o próprio texto já é uma explicação, porque era o final, e aí a gente vê. Foi muito bom. Você descansa um pouquinho aí agora, toma uma aguinha, porque você jogou uma primeira aí e foi embora, mas foi muito legal, foi bem claro e o final feliz desse livro, né? A gente fazendo um estudo de um livro desse é que a gente vem não tem nada que pedir desculpa, menina, foi ótimo, tá? Foi muito legal. Então a gente vê que cada vez mais vem confirmar as palavras do Cristo, né? As palavras de Jesus quando nos disse lá, só o amor. Ela foi em quinta marcha. Mas só o amor, não tem outro, não tem arma, não tem nada, não tem grito. Você não ganha no grito, você não ganha em sabedoria, você não ganha em inteligência, você não ganha em nada. Só com amor. Então, um dia que todos nós entendermos isso, né, tivermos essa atitude aí de Matilde, a atitude de Gúbio, com certeza, né, o nosso mundo vai estar melhor. Então a gente fica feliz, conseguimos terminar esse estudo desse livro que foi assim lindo, maravilhoso. E na semana que vem a gente vai começar um outro livro também que é assim apaixonante. Esse livro Entre a Terra e o Céu, por incrível que pareça, foi a primeira obra de André Luiz que eu li. Eu ainda nem era espírita praticante e uma amiga no colégio que a gente trabalhava junto, ela me deu esse livro para eu ler e eu fiquei apaixonada por ele. É lindo, 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 não vou falar nada porque semana que vem a Verinha vai fazer aí a introdução dele, mas eu convido a vocês a participarem porque ele é assim uma história também bem emocionante e uma trama, um envolvimento aí muito legal. A Nina colocou aí que já leu, então ela deve se lembrar como é legal esse livro. Eu adorei. E quem ainda não leu, pode vir participar, fazer o estudo aqui com a gente. É lindo, né, Nina? Eu me apaixonei por esse. Para mim, o livro, tudo bem, toda a obra de André Luiz é sensacional, é maravilhosa, mas eu não sei, eu tenho um quê especial por esse Entre a Terra e o Céu. Não sei se foi porque é o primeiro que eu li, né?
me esclareceu muita coisa, mas eu tenho um xodó por esse livro. Bom, vamos fazer então a nossa prece de encerramento. Eu ia pedir para a Lisa fazer, mas a tadinha da Lisa caiu, tentou voltar aí, mas caiu de novo. Ela não conseguiu voltar, não. Alguma coisa lá com a conexão dela, né? Então a gente faz aí a prece de encerramento, agradecendo mais uma vez a você, Elô, pela boa vontade, né? Eu sei que foi uma parada dura para você, porque a Vânia semana passada não adiantou muito, mas a gente sabia que ia dar, estava para terminar. E semana que vem a gente está aqui aí fazendo o novo, iniciando esse estudo aí legal, tá bom? Então vamos lá levar o nosso pensamento a Deus e dizer assim: Senhor Jesus, aqui estamos, Mestre, mais uma vez, agradecidos todos pela oportunidade que nos é dada de estarmos aqui reunidos através desse instrumento, estudando a tua doutrina, estudando esses ensinamentos que foram trazidos para nós, estudando esta obra desse Espírito que se dedicou a participar para todos nós, toda a sua experiência, trazendo assim grandes informações, grandes conselhos, grandes esclarecimentos para todos nós, que ainda estamos aqui buscando a nossa mudança, buscando a nossa transformação. De grande ajuda, esses estudos são para nós, para podermos caminhar e chegarmos um dia à tua presença, felizes e vitoriosos, sabendo do amparo, sabendo do amor, sabendo da compreensão, do carinho que todos esses espíritos amigos têm por todos nós. Fortaleça sempre, Senhor, esse trabalho, que ele possa permanecer por muito tempo neste instrumento, trazendo essas orientações, fazendo essa divulgação dessa doutrina maravilhosa, que tanta felicidade nos proporciona. E que possamos, Senhor, estar sempre aqui, dizendo sim ao teu chamado, buscando mais e mais informações para o nosso benefício e o nosso progresso. Assim, em teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, em nome do nosso querido Caibar Schutter, que é o nosso mentor, por todo o carinho que dedica a todos nós te pedimos agora para a permissão para encerrarmos os nossos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus.